Olá para você que acompanha a Rádio Clube pelas redes sociais, eu sou José Carlos Silva. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube de Inhapim a Luísa Militão. Ela que é aqui de Inhapim, foi aprovada em segundo lugar para juíza federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela que com apenas 25 anos alcançou então um marco extraordinário que reflete na sua determinação e amor pela Justiça Federal, onde inclusive ela já estagiou durante a graduação. Nós vamos conversar um pouco melhor a respeito disso. A Luísa, que é aqui de Inhapim e que traz então uma trajetória que com certeza servirá de inspiração para quem sonha alto, para quem enfrenta desafios com coragem. Luísa, primeiramente, muito bom dia para você. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite e aceitado até o nosso convite para compartilhar também a sua história. A sua história ela começa aqui na cidade de Inhapim, né? E eu gostaria que você falasse sobre a sua experiência na educação básica, né? Qual a influência que a educação básica ela teve na construção do seu sonho. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, José Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Queria dizer primeiramente que é um prazer para mim estar aqui hoje. É uma honra ter recebido esse convite. Eu sou aqui de Inhapim, cresci ouvindo a Rádio Clube. Então, esse momento é muito especial para mim. Muito obrigada a você e a toda a equipe da Rádio Clube por esse convite. De fato, minha história começa aqui em Inhapim. Eu sou nascida aqui nessa cidade, apesar de não residir aqui hoje mais, eu passei boa parte da minha vida aqui. E a maior parte dos meus anos escolares também foi vivida aqui. Eu comecei estudando na escola Lápis de Cor, depois estudei na escola Professor Jairo Grossi, aqui em Inhapim no primeiro momento, depois fui para Caratinga estudar lá, mas até 2011 a minha trajetória escolar foi toda aqui na cidade de Inhapim. E eu sou muito grata, porque eu tive a oportunidade de ter professores maravilhosos que, de fato, exerceram uma influência muito importante na minha vida, influenciaram nas minhas escolhas acadêmicas, na minha trajetória escolar, sempre validaram a minha capacidade, sempre me fizeram acreditar que eu era capaz e que eu poderia conquistar os meus sonhos. Então, eu agradeço muito aos meus professores, meus educadores, que tiveram esse papel crucial na minha trajetória. Maravilha, Luísa. E quando foi então que você percebeu que queria seguir na área jurídica? A sua escolha pelo direito, ela veio de alguma inspiração em específico? Sim. Quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, ali em 2007, 2008, uma prima minha, muito querida, logrou aprovação no concurso da Advocacia Geral da União. E eu lembro que isso foi muito comentado, isso foi muito festejado na família. E já naquela época, meus pais me influenciaram a seguir nos caminhos do direito. Então, eu posso dizer que praticamente desde os meus 9 anos eu já tinha realizado essa escolha, com alguns momentos pontuais em que mudei de ideia, em que me inclinei para realizar outros cursos, mas basicamente sempre foi o direito. E quando eu prestei o vestibular, o Enem, em 2015, eu já tinha certeza dessa escolha. Lancei minha nota no SISU para a Universidade Federal de Viçosa, que era a minha primeira opção. Eu já estava residindo em Viçosa devido ao Colune, que eu cursei no terceiro ano do ensino médio, e queria voltar para Viçosa, sabia da qualidade da universidade, do ensino, e foi minha primeira opção. Logrei a aprovação, inclusive o resultado foi publicado no dia do meu aniversário, dia 18 de janeiro de 2016. Foi um dos melhores presentes que já ganhei na minha vida. E, Luísa, como que foi para você receber então a notícia da sua aprovação no tribunal? E o que esse momento ele representou para você e para sua família? Nós estamos recebendo também a sua mãe, que está toda orgulhosa ali no cantinho, vendo você compartilhar a sua história. Como foi para vocês receber essa notícia? Foi extremamente emocionante, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, com certeza. Eu estava regressando de Brasília para Vitória da Conquista, porque a minha prova oral aconteceu no dia 29 de outubro. Eu fui sorteada para o penúltimo dia de arguições e o tribunal já havia sinalizado que divulgaria o resultado do concurso no último dia de arguições, no dia seguinte à minha prova. Eu não quis ficar em Brasília para aguardar o resultado. Muitos colegas fizeram isso, mas eu preferi ir embora para tirar toda aquela tensão, porque a prova oral é uma fase extremamente tensa, exige muito emocionalmente do candidato. Quem faz concursos públicos tem noção disso. E aí eu não quis esperar lá o resultado. Eu regressei para a minha cidade, mas ainda não havia chegado na minha casa, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, quando houve a sessão ao vivo no YouTube de divulgação das notas. Eu estava com meu marido na cidade de Anagé, uma cidade vizinha, Vitória da Conquista. Nós paramos o carro por questões de segurança para aguardar
a leitura das notas pelo desembargador, e quando ele leu a minha nota, que eu soube que eu tinha sido aprovada, eu fiquei extremamente feliz. Foi um momento muito emocionante e realmente senti que eu tinha realizado meu sonho. Maravilha. Você mencionou também na sua publicação que você ficou em segundo lugar antes da contagem dos títulos, né? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que seria essa contagem e qual foi a sua colocação após, então, essa contagem, que eu tenho certeza que foi também uma ótima colocação, porque ela já compartilhou comigo aqui em momentos anteriores. Exatamente, José Carlos. Eu até te agradeço pela oportunidade de explicar essa questão. O concurso de magistratura é um concurso de várias fases, são 6 fases no total, e dessas 6, 5 são eliminatórias. A última fase, que é a dos títulos, não é uma fase eliminatória, é apenas uma fase classificatória. Os títulos são uma bonificação concedida na nota para aquelas pessoas que têm muitos anos de trabalho, muitos anos de advocacia, muitos anos de trabalho junto aos tribunais mesmo, como servidor, ou em qualquer outro cargo, mestrado, doutorado, publicações acadêmicas, e até por força da minha idade, eu não reunia muitos títulos para serem considerados nessa pontuação. Então, o meu segundo lugar foi com base nas notas das provas do concurso, das primeiras 5 fases, mas após essas bonificações eu acabei ficando em 6º lugar. Maravilha, que também é uma ótima colocação para o nível do concurso que você participou, né? E como que foi para vocês, então, receber essa notícia, a notícia da sua aprovação, e o que esse momento ele representou para você e também para sua família aqui de Inhapim? Foi muito emocionante. Eu até havia mencionado para você também, né, que foi engraçado que o meu marido tinha profetizado que eu ficaria em segundo lugar. Então, assim, a gente ficou muito feliz. Eu mesmo não esperava isso, porque eu sei que eu competi com pessoas extremamente gabaritadas, capacitadas, com todo o respeito do mundo aos meus colegas, que também são pessoas muito, muito capazes. Mas dá sim um gostinho a mais essa colocação. E quando eu compartilhei com os meus pais, com meus amigos a notícia, todo mundo ficou muito alegre, inclusive meus amigos de faculdade. Temos as nossas piadinhas internas, que eles sempre disseram que eu era a cara da Justiça Federal, e aí contei para eles também ficaram muito felizes. Foi realmente um momento de felicidade compartilhada. Eu sei que não fui só eu que fiquei feliz com essa aprovação. Sei que muitas pessoas se sentiram realizadas em mim e eu fico muito honrada com isso. Maravilha, Luísa. Durante a sua graduação, pelo que você também publicou nas suas redes sociais, você já chegou a estagiar nesse tribunal, que foi onde a sua paixão pela Justiça Federal então nasceu. Como que essa experiência ela influenciou na sua escolha pela magistratura? Exatamente. De fato, eu fiz um estágio de graduação entre 2019 e 2020 na Justiça Federal, junto à Vara Única da Subseção Judiciária de Viçosa. Como eu disse, eu fiz minha faculdade lá, minha graduação, e minha relação com a Justiça Federal é muito engraçada, porque eu fiz a prova sem nenhuma pretensão, a prova de estágio, sem nenhuma pretensão de passar, porque eu ainda estava no 4º período, e lá na Universidade Federal de Viçosa, quem foca nesse processo seletivo de estágio são os alunos mais avançados. Então, tá tudo ok? Então, eu decidi fazer a prova por acaso. Pouquíssimas pessoas da minha turma fizeram, inclusive, porque não era o nosso foco na época. Mas, no primeiro momento, eu não fui chamada devido à minha classificação. E só depois de mais ou menos uns 2 anos que eu recebi o convite da Justiça Federal para ir para lá. No primeiro momento, eu até havia recusado esse convite, porque eu já estagiava num outro órgão público, na Procuradoria Municipal de Viçosa, que também foi uma experiência muito importante para mim, mas eles me propuseram uma redução de carga horária para que eu aceitasse o estágio, e aí eu fui para lá e fui muito feliz durante os anos em que lá permaneci, aprendi muito. Comecei fazendo estágio na secretaria, depois fui fazer estágio junto ao juiz federal, titular, no gabinete, e lá a gente minutava decisões, fazia mesmo o trabalho da atividade fim para que o magistrado assinasse. Então, eu vi que aquilo ali era muito legal de fazer, eu gostava de analisar os casos, gostava de redigir as sentenças, as minutas de sentença, melhor dizendo, e ali eu tive certeza que a Justiça Federal era um lugar maravilhoso de se trabalhar, até por força dos colegas, dos servidores, dos demais estagiários, os magistrados, que tornaram tudo mais leve, e realmente foi um período muito feliz na minha vida. Maravilha. Tudo isso compartilhou, então, para que você realmente seguisse o caminho para chegar onde você chegou, né? Você mencionou também nas suas redes sociais, Luísa, a respeito de uma reprovação na sentença criminal. Você menciona lá que foi um dos momentos mais desafiadores da sua trajetória. E o que você, então, aprendeu com essa experiência e como que isso mudou a sua perspectiva?
Pois bem, essa reprovação foi algo extremamente dolorido para mim. Quem presta concurso público sabe que a regra é reprovar mesmo. Eu nunca tive problema nenhum com reprovações. Eu prestei outras provas em que fui reprovada e no dia seguinte eu já estava estudando e vida que seguia, eu não chorava, não me lamentava, sabia que fazia parte. Mas esse concurso em específico, desde o início, tudo começou a fluir perfeitamente bem. Eu fui muito bem na primeira fase, eu fui muito bem na segunda fase, e as sentenças são a terceira fase. E temos duas sentenças, uma cível e uma criminal. E na sentença cível eu fui extremamente bem, tive uma das maiores notas. Quando eu vi a nota da sentença criminal, foi como se meu mundo tivesse caído, porque eu tinha alimentado muitas esperanças que aquilo iria dar certo. Era a minha primeira prova de magistratura federal, então eu estava muito animada, mas eu sabia que eu não tinha feito jus a uma nota boa na sentença criminal, porque eu não havia treinado, até por falta de esperança, de acreditar. Como eu disse, era meu primeiro concurso para juiz federal, então eu julgava ainda não estar preparada. Então, meio que eu desisti sem tentar. Mas eu interpus um recurso, eu mesma redigi com a ajuda de alguns amigos, mas eu, sinceramente, não tinha esperanças de que ele seria provido. Quando eu soube do provimento, mais de um mês depois, foi uma grata surpresa e também foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu fiquei muito feliz e muito realizada com a segunda chance que a banca examinadora me deu. Maravilha. Você mencionou também, nessa última publicação, que você viveu momentos que você descreve como sinais dos céus, né, momento de fé, durante o concurso. E você poderia, então, compartilhar um desses episódios, algo que aconteceu assim que você considera que realmente é um sinal de Deus aí na sua vida? Bom, eu respeito todas as religiões, respeito todas as crenças, todo tipo de fé, mas como a Rádio Clube é uma emissora católica, eu peço licença para dizer que a minha fé é católica também. E eu senti muito a influência de São Miguel durante a minha preparação para o concurso, até a data em que a gente realizou a prova da segunda fase, foi no dia de São Miguel, dia 29 de setembro. Então, eu senti muito assim, essa proteção divina, sabe? E tudo dando certo, assim, então... É um sinal de Exatamente, exatamente. E aí a minha prova oral também foi sorteada para ser dia 29, não de setembro, mas de outubro. Então também enxerguei como um sinal de que ele estava comigo e que ia dar tudo certo. Maravilha, Luísa. E como que alguém que começou a trajetória aqui em Apim, né, e hoje juíza federal, como alguém começou sua trajetória aqui em Apim, hoje juíza federal, que mensagem que você deixa para os jovens aqui da nossa cidade que têm grandes sonhos, para aqueles que ainda estão no início da sua vida acadêmica, que ainda sonham com a carreira profissional, numa colocação boa no mercado de trabalho, o que você deixa para essas pessoas? O que eu deixo é não desistir dos próprios sonhos, não achar que os sonhos são grandiosos demais para a própria capacidade, porque Deus capacita os seus, Ele não coloca no nosso coração um sonho que Ele considera impossível. Nada é impossível para Deus, a gente sabe disso, mas também é necessário que a gente faça por onde, né? Que a gente trabalhe duro, que a gente se esforce e que a gente nunca perca o respeito ao próximo. A gente não vence nas nossas batalhas passando por cima das pessoas. A vida não é uma competição, a gente pode ajudar o próximo e ter o próprio sucesso, e nada mais gratificante também do que se realizar junto de outras pessoas que a gente ama. Importante você mencionar isso, porque às vezes a pessoa pensa que por morar no interior, eu moro em Apim está distante de tudo, mas quando você corre atrás, quando você persevera, é possível alcançar, né, Luísa? E você é exemplo disso. Agora, como juíza federal, quais que são os seus principais objetivos e quais os valores que você vai levar para a sua atuação lá no tribunal? Com certeza, meu principal valor será a humildade, porque, infelizmente, a opinião pública ainda tem uma visão muito enviesada do Poder Judiciário, dos magistrados, como se fossem pessoas acima do povo, mas o fato é que somos pessoas como qualquer outras, e a gente tem que ter muito cuidado para lidar com as partes, comunicar-se com as partes de uma forma que elas consigam entender, respeitar os advogados, as partes, os demais servidores. E um cargo é só um cargo. Nós somos, antes de tudo, pessoas, filhos de Deus, pessoas que têm que sempre estar em posição de igualdade com as demais,
respeitar todo tipo de diversidade, inclusive no concurso de magistratura a gente estuda, faz parte do edital, o conteúdo programático, as disciplinas de humanística, parte de filosofia do direito, sociologia do direito, direitos humanos, direito da antidiscriminação, para que a gente consiga lidar com essas diferenças e tratar cada um da forma como devem ser tratados, sempre com fidelidade à Constituição Federal de 1988. Maravilha, Luísa. A sua história, ela é um exemplo de como que sonhos podem se tornar realidade, né? Com determinação, com fé, como você mencionou. Eu queria te agradecer por compartilhar um pouquinho da sua história aqui conosco, te parabenizar mais uma vez por essa conquista, né? Que com certeza é uma conquista muito promissora para a sua carreira. Mais uma vez agradecendo também a presença do seu esposo que está aqui, da sua mãe também. E deixando espaço livre para você deixar, então, um recadinho para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Meu recado é que estudem bastante. É muito importante que estudem, que trabalhem. Se não gostarem de estudar, que trabalhem duro também, que o trabalho sempre dignifica e que sejam dedicados e sempre respeitem o próximo, respeitem as diferenças e acreditem na própria capacidade, no próprio potencial. Muito obrigada. Essa foi então a história da Luísa Militão, aqui de Inhapim. Com certeza, quem ainda não ouviu falar, vai ouvir falar muito dela. Inclusive, eu quero convidar você que é seguidor aqui da Rádio Clube de Inhapim, você que é ouvinte, a participar da segunda sessão ordinária do mês de novembro, hoje lá na Câmara Municipal, onde nós teremos então uma moção de aplauso e honra ao mérito em homenagem à Luísa. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima transmissão. Tchau, tchau.